Lembrando a vocês que na próxima segunda-feira, às 21 horas, eu vou estar como convidado da live da Tânia Alves. Vocês vão receber o comunicado. A Tânia vai falar comigo, o tema vai girar em torno dos 7 pecados capitais. Segunda-feira, dia 5, 21 horas. O assunto que nós estávamos vendo na live passada era sobre autoestima. Dando prosseguimento a esse tema, ô Regina, um beijo, Regina. Aliás, entraram duas Reginas, Regina Rosa e Regina Amélie. Um beijo para ambas. Segunda, eu acho que é dia 5, Rosane. Vê no teu calendário aí, que para mim tá difícil, mas eu acho que é dia 5. Dando prosseguimento, então, ao assunto autoestima, as pessoas de elevada autoestima também se sentem tocadas pelas críticas, especialmente se essas críticas tiverem fundamento. Mas elas conseguem com tranquilidade admitir seus erros sem uma necessidade excessiva de se justificar ou, pior, que muita gente faz, negar a validade das críticas. Às vezes as pessoas de autoestima boa ficam incomodadas com seus limites, com as suas carências, mas nem por isso se sentem incomodadas ou compelidas para fugir das situações sociais ou se calar. Na verdade, a sua fragilidade as incitam a aprender e também a progredir, em vez de afirmar, insistir, de se inibir ou de ficar com medo. Ou seja, a característica mais forte das pessoas de boa autoestima é que são capazes de aceitar e tolerar as suas próprias imperfeições, pois construíram e integraram uma boa imagem global de si mesmas. Isso, a Luísa chega atrasada, pergunta se eu comecei agora. Comecei, Luísa. Deixa eu mexer aqui na tela. Eu recomendo a vocês que vocês aprendam a avaliar o seu comportamento, mas não o seu valor pessoal. São coisas bem diferentes. Às vezes você se comporta de uma maneira bem adequada, acerta tudo direitinho, ótimo. Ou às vezes você erra e pisa na bola. Paciência, é assim que se aprende. Mas o teu valor pessoal não está em jogo. Não misture essas distrações que vai dar ruim para você. Aprenda a avaliar então seu comportamento e não seu valor pessoal. Pare de se enxergar como culpado ou errado o tempo todo. Seu comportamento, eu repito, não tem uma relação direta com seu valor pessoal. Aceitar simplesmente significa assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias da maneira como elas se apresentam. Isso significa entender que, nesse momento, tudo é como deve ser. Esse momento é o que você está vivendo exatamente agora. É o ápice de todos que você experimentou no passado. É importantíssimo, fundamental, aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Você não dá ordens para o universo. Teu desejo não é uma ordem para o universo. É melhor aceitar as coisas como são e deixar de lado o jeito que você gostaria que elas fossem, porque não foram. É importante entender esse mecanismo. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas nesse momento você tem que aceitá-las como elas são. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou com uma situação, lembre-se que você não está reagindo
nem à pessoa, nem à situação, mas sim aos seus pensamentos e expectativas em relação à pessoa ou à situação. Tais pensamentos e expectativas são seus, e você está sentindo que não é culpa de mais ninguém. Ninguém é culpado pelas suas expectativas. Você que criou as expectativas. A Branca, a mãe da Fernanda, chegou. Um montão de gente chegou ali. Maria Helena, um beijo para você. Sempre Bela chegou. Alzira, Bernadette. Turma boa, turma boa. Para mudar as coisas, você primeiro precisa fazer as pazes com o que está acontecendo. Esqueça as acusações, as culpas e os danados do e se isso, e se aquilo. Para crescer, é preciso saber aceitar. Aceitação não significa desejar permanecer onde está. Aceitação não significa desejar permanecer onde está, mas identificar que lugar é esse e saber aonde você quer chegar a partir dele. Aceitação, gente, não é um ponto de acomodação ou ponto de resignação, mas sim um ponto de partida. Se quisermos transformar alguma coisa, precisamos nos apropriar dessa coisa. Senão, o que nós vamos transformar? Quando aceitamos o sofrimento, é para transformá-lo e não para carregá-lo como uma cruz. Diz a Heloísa que ela adora um e se. E se, Heloísa, quem usa muito e se, sofre da síndrome da cigarra. Síndrome da cigarra. Se. Não tem se. Ou é ou não é. Juliana chegou, Carlos Félix também. Pratique a aceitação dizendo para si mesmo: hoje eu vou aceitar as pessoas, as situações, as circunstâncias e os fatos como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim, é uma sabedoria. Não se voltar contra o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Eu vou ver as coisas como são no momento em que ocorrerem, e não como eu gostaria que fossem. Nunca se deve combater o presente. Se você tiver consciência do momento presente, estiver centrada na vida, os obstáculos imaginários, que são mais de 90% dos obstáculos percebidos, desaparecem. A Lídia entrou. A Heloísa diz que está uma cigarra menos cantante, que está trabalhando nisso, já melhorou demais. A Maria Helena diz: ou é ou deixa de é. É, Maria Helena. Se é futuro do condicional. Não existe esse tempo, porque só existe o presente. A Joyce pergunta: por que algumas pessoas que tiveram surto psicótico se culpam muito e custam a voltar ao normal, fica no comodismo? Se a pessoa teve um surto psicótico, não tem sentido nenhum ela se culpar por nada. É a mesma coisa você se culpar por estar com gripe. Você teve alguma culpa de ter uma gripe ou um surto psicótico? É um episódio de doença que foge ao controle da pessoa. Só isso. Não tem? As pessoas adoram se culpar, gente. Ainda bem, porque senão eu teria que mudar de profissão. Como se culpam? Vocês sabem qual é o meu principal trabalho com os clientes? É defendê-los de si mesmos. As pessoas se maltratam tanto, se culpam tanto, se xingam tanto, que o meu principal trabalho é defender o cliente de si mesmo. A Sempre Bela diz: a não aceitação dificulta o tratamento. Não dificulta, não impede o tratamento. Se você não aceita que tem uma doença, você vai se tratar? Não sei, acho que não. Gente, o primeiro passo para ser feliz é aceitar a realidade. É isso que está na mesa, é isso que está no prato, é isso que eu vou ter que comer. Se você não aceitar a si mesmo, não vai ser capaz de aceitar seus sentimentos e, por consequência, não vai conseguir mudá-los.
A mudança exige aceitação. Pode parecer paradoxal, mas é simplesmente um fato da vida. Sempre que você tiver dificuldades para aceitar a si mesmo ou seus sentimentos, aceite o fato de que você não está aceitando a si mesmo. Lembre-se, a aceitação é a chave. Enquanto uma pessoa está hesitando por se sentir inferior, outra está ocupada, cometendo erros e se tornando superior. Não faz nenhum sentido correr riscos desnecessários. Isso é de uma tremenda burrice. Mas nada pode ser alcançado se você não assumir nenhum tipo de risco. O arrependimento pelas coisas que você fez pode ser curado pelo tempo. O arrependimento das coisas que você não fez é que é incurável. Eu acho que foi o Mário Quintana que falou assim, puxa, eu deixo de dormir pelas coisas que eu deixei de fazer, pelos erros que eu deixei de cometer. É uma maneira de ver. Se você corre um risco e fracassa, vai ter muito menos arrependimento do que se não fizer nada e também falhar. Considerar seu modo de vida. Ao considerar seu modo de vida, analise se você está correndo riscos suficientes. Não riscos sem sentido, mas riscos inteligentes. Viver é arriscado, gente. A gente não tem certeza de nada. Não é possível ter certeza de nada. Essa aversão que muitos temos do fracasso nos motiva a tomar precauções necessárias e trabalhar mais duramente para atingir nossos objetivos. Em contraste, o medo exagerado, intenso de falhar é paralisante. Ele incapacita a pessoa de fazer alguma coisa e, pelo medo de fracassar, ela não faz nada. Esse medo não só compromete o nosso desempenho, como coloca em perigo todo o nosso bem-estar psicológico. Todo acontecimento tem uma função e cada adversidade contém uma lição. O fracasso, seja ele pessoal ou profissional, é fundamental para o nosso crescimento. O fracasso nos machuca, mas nos faz aprender. Olhando para trás, normalmente nós percebemos que os desastres que nós passamos na vida foram os momentos de virada nessa mesma vida. Nunca se arrependa do seu passado. Em vez disso, aceite-o como o mestre que ele é. Quando você muda, o seu modo de ver o mundo também muda. As coisas nunca são tão ruins quanto parecem. As situações que nos causam tristeza são as mesmas que nos levam à força, ao poder e à sabedoria. Nossos erros não são coisas tão terrivelmente sérias. Se a nossa tristeza pudesse consertar o mundo e o futuro, eu aconselharia a todo mundo a ficar triste. Só que isso não funciona, não vai ajudar em nada. E na vida, gente, não existem erros, só lições. Não existe esse negócio de experiência negativa, só oportunidades para crescer, para aprender e para avançar pela estrada do autoaperfeiçoamento. A força vem da luta. Até a dor pode ser uma boa professora. Então pare de julgar os acontecimentos como bons ou ruins. Em vez disso, passe apenas a vivenciá-los, comemorá-los ou aprender com eles. Todos os acontecimentos oferecem lições. E essas pequenas lições podem nutrir o nosso crescimento. Sem elas, você ficaria estacionado, encalhado no mesmo patamar. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que não tem nenhuma pergunta, não. Toda experiência, mesmo a pior, oferece uma lição. Quando nós nos arriscamos em áreas desconhecidas, há muito mais probabilidade de falharmos quando saímos da nossa zona de conforto. E isso seguramente tem um preço.
Mas o preço de não arriscarmos e, portanto, não falharmos tem um custo muito maior. O fracasso é essencial para alcançar o sucesso, embora, é claro, não é o suficiente para alcançar o sucesso. Aí vou fracassar e vou atingir o sucesso. Não é, mas é um degrau que você vai aprender a subir. Em outras palavras, enquanto o fracasso não garante o sucesso, a ausência do fracasso quase sempre garante a ausência do sucesso. Vou repetir para desenrolar. Enquanto o fracasso não garante o sucesso, a ausência de fracasso, você nunca fracassar, provavelmente você nunca vai ter sucesso. O Márcio, meu filho, chegou. Um beijo, filho. Se você começa a ouvir a marcha fúnebre toda vez que você erra, então o fracasso será o teu inimigo. Mas se você decide aprender com o seu fracasso, vai colher muito fruto dele. E isso fará do fracasso não um fracasso, e sim um professor. Se você constantemente usa seu fracasso como trampolim para o sucesso, o fracasso será um grande amigo então. Ou seja, aprenda com uma experiência ruim e transforme ela numa coisa boa. Lembre-se que a sua atitude diante do fracasso determina qual será a sua atitude depois do fracasso. A Heloísa pergunta, e quando a pessoa só fracassa sem sucesso, não é frustrante? É. Agora pergunto para você, será que é verdadeiro? Só tem fracasso, não tem nenhum sucesso? Não é uma maneira seletiva de prestar atenção aos fracassos e ignorar seus sucessos? Qualquer pessoa tem fracasso e tem sucesso. Esse negócio só fracasso, você está dando uma de vítima, está distorcendo a realidade. Você é muito bem sucedida em muitas coisas que você faz, em algumas outras não. E não é bem sucedida porque você não tem competência, porque você ainda não tem prática. Na medida que você praticar aquilo que te levou ao fracasso, você vai superar suas dificuldades. A Heloísa, acho que ela está com problema de vitimismo. Diz que tem gente que não dá certo. Me mostra uma pessoa que não dá certo, Heloísa. A Heloísa está me lembrando, vocês viram aquela série Two and a Half Men com Charlie Sheen, que é muito boa, uma série humorística na TV a cabo? Ele e o Charlie Sheen é um personagem farrista, mulherengo e muito bem sucedido financeiramente. O irmão é pessimista, a vida não dá muito certo para ele em várias coisas. Aí o personagem do Charlie Sheen diz para o irmão, você sabe qual é o seu problema? Para mim, Deus me dá limão e eu faço limonada. Ele te dá limão e você chupa. É isso aí. A Ívia está dizendo, olhar somente para o buraco do pudim. Ótimo, Ívia. Me lembrou um exemplo que não tinha me ocorrido agora. O pudim sai da forma e tem um buraco no meio. Não faz sentido nenhum a pessoa não prestar atenção ao pudim e ficar concentrada no buraco. Porque o buraco existe e é uma falta. Mas a pessoa está vendo só a falta e está ignorando o pudim que está lá. Então, no caso da Heloísa, ou pessoas pessimistas, acham que tem um buraco no meu pudim. Tem. Todo mundo tem um pudim com buraco. Mas e o pudim? Você está aproveitando ou só está lamentando que tem um buraco ali no meio? Está focada na falta e não na presença, não na existência. Quando as pessoas se permitem investigar seus erros e ver que esses erros podem ensinar, elas vão aumentando a sua capacidade de não apenas aceitarem seus erros, mas também ser gratas a esses erros, porque são indicações, são caminhos para o nosso crescimento futuro. Juliana Figueiredo. Juliana Figueiredo foi minha cliente, uma bela morena, acho que está morando nos Estados Unidos, né, Juliana? E ela diz que pessoas que têm um problema para cada solução são essas.
A Heloísa diz, para com isso, eu não sou pessimista não. Tá, Heloísa? Aham. Aham. Se não é, você está fingindo muito bem. Falhar, gente, é uma parte inseparável da aprendizagem e alguma coisa inevitável em qualquer vida de sucesso. É necessário entender que errar é humano e que falhas acontecem e vão acontecer sempre. Nós aprendemos a andar caindo, a falar tropeçando nas palavras, a colorir um quadrado depois que fizermos uns rabiscos desajeitados. Aquelas pessoas que têm um medo intenso de falhar acabam ficando aquém do seu potencial, pois sofrem de um perfeccionismo paralisante. Dizia o Benjamin Franklin, para quem não conhece, ele mora numa lota de dólar, não sei se é de $1, eu não me lembro o valor da nota. Ele era um estadista americano. Ele disse, aquilo que me fere, me instrui. A Heloísa está me dando a bronca, eu estou só tirando a dúvida. Ué. Ok, Heloísa. Eu vou apertando teus parafusos para você melhorar. A Bela diz o seguinte, cada vez que eu errei, foi tentando acertar. E me sinto bem em estar disposta a tentar outra vez. Isso. Você errou, viu que errou, corrigiu a pontaria e atirou novamente. A Lenice diz, doutor, eu não consigo me livrar das culpas. Lenice, não dá para te explicar aqui, ou fazer uma terapia contigo aqui sobre as culpas. Mas a culpa, basicamente, é um sentimento neurótico. Se você assistir a live com a Tânia Alves, eu acredito que, em função do tema que é os 7 pecados, a gente fale sobre culpa. E eu posso estender um pouco mais. A Malu pergunta, e quando confiamos em alguém que nos engana? Temos que aceitar, evitar ou tirar satisfação? Depende da situação. Mas a pessoa não te enganou, você que se enganou com ela. Você esperava o comportamento dela e ela não cumpriu. Não vai bancar o otário e aceitar passivamente. Agora você não precisa conviver com essa pessoa que te engana. Tirar satisfações também não vai levar a lugar nenhum, a não ser um bate-boca. Débora Fará entrou, deixa eu ver aqui mais. Vamos lá, vamos em frente. A Verônica diz que é um bom tema a culpa. Eu já falei sobre isso aqui. No momento não é o tema. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sentimento de insuficiência pessoal. Como é que o sentimento pode se considerar normal? E como ter insuficiência se vem a transformar na dor de não ser perfeito? Trata-se quase sempre essa insuficiência de um erro de avaliação sobre aquilo que pode gerar popularidade e estima por parte dos outros. Nós achamos que seremos mais aceitos e mais estimados se formos perfeitos, se brilharmos e se nos mostrarmos irretocáveis. Não podia ser diferente. O sentimento de inferioridade que essa crença traz para a pessoa lhe mostra uma incapacidade falsa de resolver os problemas da vida e tem muita repercussão no teu dia a dia. Você se acha insuficiente. Quando nós somos criancinhas, somos totalmente autênticos. Nessa época, nunca fingimos ser quem nós não somos. A nossa tendência é brincar, investigar, viver no presente e gozar a vida. Na infância, quando criancinha. Ninguém nos ensina esse jeito de ser. É a nossa programação básica, já vem no nosso computador. Já nascemos assim. Essa é a nossa verdadeira natureza antes de nós aprendermos a falar. Mas tudo começa com mensagens silenciosas ou não para as crianças que dizem: você não é do jeito que devia ser. Não é certo ser quem você é. A criança entende: eu não sou bom o suficiente. E não é só isso, gente. Eu nunca serei bastante bom, pois eu não sou perfeito.
É aí que a criança deixa de ser ela mesma e passa a fingir a ser quem ela não é. Então, grades invisíveis são criadas pelos próprios pensamentos. Portanto, aprenda a ver todas as conclusões a seu respeito como sendo celas invisíveis. Lembre-se, pensamentos são apenas pensamentos. Eles não dispõem de nenhuma autoridade real. A Elizabeth pergunta: o que fazer quando os sentimentos não são recíprocos? Da onde você tirou a ideia que a pessoa tem que ser recíproca, tem que ter reciprocidade em relação a teus sentimentos? Ninguém tem obrigação de ser recíproca, mas a cultura ensina isso. Se você diz para uma pessoa eu te amo, ela é quase que obrigada a dizer eu também te amo. Não tem que te amar porque você falou que amava ela. Você amar a pessoa é um assunto teu. Ela te amar ou não te amar não está sob o teu controle, só sob o controle dela. E nada obriga a corresponder a teus sentimentos, sejam eles quais forem. Para com isso, as pessoas não têm que corresponder. Você só vai ser frustrado ao longo da vida. A Lídia diz que já teve prejuízos por conta do perfeccionismo. É uma má atitude bancar a perfeição. É uma má atitude. Porque ela te paralisa. Ah, eu não posso ser perfeita, então não vou fazer nada. Já dá um prejuízo enorme na tua vida. Voltando a falar das crianças. A professora é uma pessoa adulta. Diga o que ela disser, só pode ser verdade. Da mesma forma que é verdadeiro, nós pensamos, tudo aquilo que dizem papai e mamãe. Ao ligar a televisão, a criança também lhe é dito qual deve ser sua aparência, como a criança deve se vestir, como deve ser, mas ela não é. A Maria Helena está dizendo que eu te amo. Para mim, Maria Helena, legal, eu também te amo, é verdade. Mas eu gosto muito de você, não é por obrigação de reciprocidade. Simplesmente um sentimento que eu tenho por você. Ao se tornar adolescente, além de não ser bom bastante para as outras pessoas, você já começa a achar que não é boa para si mesmo. O resultado vai ser autorrejeição. O adolescente tenta provar para si mesmo o seu valor, trabalhando muito mais para tirar notas altas na escola, para ser o melhor nos esportes, o melhor em tudo. A princípio, faz isso para impressionar os familiares. Depois começa a fazer isso para impressionar a si mesma. A essa altura, deixa de ser autêntica. Perde a sua integridade, perde sua autenticidade, porque já não toma mais decisões baseadas naquilo que é bom para si mesmo. Tornou-se mais importante satisfazer o ponto de vista das outras pessoas. Mas sabe, pessoal, você nunca consegue ser o que não é. Bota isso na cabecinha aí. Você não consegue ser o que não é. Você pode fingir, mas tem uma hora que você vai cair do papel. A Malu diz que o perfeccionista nunca se ama, porque ninguém é perfeito. Isso. Ana Flávia chegou. Verônica diz: sempre cresci sendo comparada com outras pessoas. Creio que isso contribuiu para que eu seja uma pessoa tão insegura hoje. Com certeza, Verônica, comparação é indevida. Toda comparação, ou alguém é superior ou alguém é inferior. Ninguém é igual. E ninguém é igual porque cada um é único. É uma bobagem esse negócio de comparação. É um atentado contra as crianças. O drama da vida começa quando a pessoa concorda que não é suficientemente boa. Quando ouve dos professores, da família e da televisão que dizem para ela: você tem que ser dessa maneira, mas você não é. Bobagem, você já é quem deveria ser. Se aceite tal como você é. Isso não te impede de melhorar, de se aprimorar. Mas primeiro se aceite. Eu sou isso, eu sou quem eu sou. A dura verdade é que na fase de crescimento, a mensagem que nós ouvimos com mais frequência provavelmente não foi a mensagem: seja apenas você mesmo.
Com efeito, a maioria das pessoas receberam as seguintes instruções: faça o que as pessoas esperam de você. Ou frases que nunca saem da moda: faça simplesmente o que nós estamos mandando você fazer e pronto. Mensagens como essa reforçaram a nossa tendência a criar uma armadura e papéis que refletissem as expectativas da sociedade. Ou seja, você vai ser incorporado ao rebanho se fizer tudo aquilo. Você vai se anular, está cometendo uma espécie de suicídio psicológico. Vai participar do rebanho. Talvez nós tenhamos nos esforçado demais para tentar satisfazer essas expectativas malucas. Nos esforçamos muito mais do que para cultivar uma autêntica presença. A nossa presença genuína, original. À medida que nós vamos passando pela vida, muitos de nós nos envolvemos nos papéis que desempenhamos, que deixamos de ver ou perceber a nossa conexão com a nossa autêntica natureza. Nós vamos nos distanciando de nós mesmos. Nós nos esquecemos de quem somos. Nós nos tornamos quem não somos. Olha só que drama enorme. Nós nos tornamos quem não somos. A Giovânia diz que antes tarde do que nunca, mudar e ter a psicologia para ajudar. Isso mesmo, Giovânia. Paulinha França Pereira entrou. Gente, é verdade, é duro, mas é verdade. A sociedade colocou você contra si mesmo. Por isso você está sempre numa guerra interior. A sociedade te transformou numa pessoa dividida, desnorteada. Em vez de sermos nós mesmos, nós começamos a agir como se papai, mamãe, marido, esposa, que nós vimos, ou pessoas que vimos nos filmes ou nos seriados de televisão, nós agimos como essas pessoas e deixamos de ser genuínos. Nós nos tornamos personagens dentro de um elenco. O escritor Bernardo Shaw disse: eu gostaria de ser a pessoa que eu poderia ter sido, mas nunca fui. Na infância, os pais ficam dizendo: você devia ser isso, fazer isso, não fazer aquilo, etc. Na escola, em vez do pai, é o professor que fala isso. Na sociedade é o chefe, é o político, é o líder. Em todo lugar vai ter gente te dizendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E você vai ficar sempre em busca de alguém que te domine, para que você possa se tornar dependente, pois você não sabe seguir os mandamentos do seu coração. Você sempre vai depender de uma autoridade externa. Isso, gente, é muito triste. As pessoas passam a vida acreditando no que os outros dizem, dependendo dos outros. É por isso que as pessoas têm tanto medo da opinião alheia. Se as pessoas pensam que você é mau, você se torna mau. Se elas te censurarem, você começa a se censurar. Se dizem que você é um pecador, você começa a se sentir culpado. Por ter de depender da opinião dos outros, você tem que se conformar o tempo todo com as ideias deles. Do contrário, eles podem mudar de opinião e você vai se sentir mal. Isso cria uma escravidão muito sutil, mas é escravidão. Se você quer ser conhecido como bom, merecedor, bonito, inteligente, então você tem que se render, tem que se comprometer o tempo todo com as pessoas de quem você depende. E por depender dos outros, você passa a ter medo de ficar sozinho. Você começa a ter muito medo de se perder. Você, antes de mais nada, não tem a si mesmo. Você não tem a si mesmo. Mas qualquer que seja o eu, o ego, a máscara que você tenha criado a partir da opinião dos outros, terá que ser deixado para trás. Deixa eu ver aqui. Como agir com pessoas que não têm limite para nada? Pergunta Elizabeth Dornelas. Coloque os limites para ela. Dê os limites. Elas não podem fazer o que quiser com a tua vida.
Tua vida, quem manda é você. Vai ouvir a música cantada pelo Frank Sinatra, My Way. É do meu jeito, é do meu modo. Vivi minha vida do meu jeito. Se não, você está sentado no banco de trás do teu carro, o motorista dirigindo para onde quer, como quer. É você que deveria estar no comando. Bota limite. Isso eu não aceito, isso eu não concordo, isso eu não quero. Se continuar falando comigo desse jeito, eu saio de perto e você vai ficar falando sozinho. Faz isso que bota o limite rapidinho. A Malu diz que é bom saber que podemos nos contradizer, porque mudamos todos os dias. Eu adorei saber disso. Palavras da Malu. Malu, lembrando a nossa amiga e a colega tua, Kátia Serpa. A Kátia é muito inteligente. Ela diz, o que eu falei há mais de 24 horas já não tem valor, porque eu já mudei de opinião. É muito boa, Kátia. A Bela diz que isso não é ter opinião própria. Não, não tem. A maioria não tem, não. Quando você fala opinião pública, não é opinião pública, é opinião publicada por alguém. O público é rebanho, boiada, vai só atrás. Ninguém pensa pela própria cabeça, não. Ninguém não. Pouca gente pensa. Repressão é viver uma vida que não era para você viver. Fábio, chegou agora, Fábio. Você chegando no fim, Fábio. Está pegando muito trânsito para chegar nessa live. Repressão é fazer coisas que você nunca quis fazer. É viver uma vida que não era para você viver. Repressão é ser uma pessoa que você não é. Repressão é suicídio. Um suicídio emocional e muito lento e constante. Quantas horas por dia nós passamos nos sentindo desligados, alienados ou tendo a impressão que estamos representando o papel? Quantas vezes nós estamos puxando o saco de uma pessoa que nos é desagradável? Muitas pessoas se sentem oprimidas pelo fardo de constantemente tentar ser quem os outros querem que elas sejam. Podemos, isso é a boa notícia, podemos nos religar e ser nós mesmos. O artigo verdadeiro, o artigo genuíno. Não seja uma pessoa fake, para usar o termo da moda. Torne-se quem você realmente é. Tenha a ousadia de ser você mesmo. Não seja um robô teleguiado pela sociedade. Tem milhões de pessoas teleguiadas pela sociedade. Milhões ou milhões. Você não... e você não precisa ser mais uma. A Denise diz que está no trânsito de São Paulo. Difícil escrever a pergunta. Difícil é estar no trânsito de São Paulo, Denise. A Giovânia diz que não sabia dar limite. O filho dela que a ensinou. Ele sempre me disse, olhe bem nos olhos da pessoa de quem precisar impor limites e fale firme. Boa recomendação. Parabéns para o teu filho, Giovânia. É uma boa recomendação. Não precisa ser grosseira, vai ter que ser firme. Ninguém nos pode dar a aprovação que procuramos, porque não cabe a ninguém dar ou não dar essa aprovação. E quanto mais nós compreendemos a verdade desse estado interior, menos inclinados estaremos a nos entregar. Você não precisa da autorização de ninguém para ser você. A Juliana pergunta como é que faz para me carregar no bolso o dia todo. Juliana, você tem que ter uma roupa bem larga para me botar no bolso, Juliana. Primeiro ponto. A Maria Helena diz que tem fila. Pega a senha, tá? Tem fila. Eu estou me sentindo aquele grilo falante que é a consciência do Pinóquio. Vocês estão falando isso aí. A Bela diz, obrigada, professor, pelas suas orientações. Elas me ajudam a ser mais forte para seguir em grande estilo. Agradeço a Deus por me deixar ser quem eu sou. Agradeça a si mesmo. Deus não tem nada com essa história. Se você não é quem você é, porque você não está se permitindo. Procurar receber a aprovação dos outros é como você está com uma fome danada e se sentar para comer uma comida imaginária.
Você é convidado para comer o quanto quiser, pouco importa a quantidade dos alimentos imaginários que seja servido. Você jamais vai se sentir saciado. Os alimentos imaginários são a aprovação dos outros. Sua fome vai continuar. Nenhum banquete fictício será capaz de satisfazer a sua fome real. No entanto, esse fato não é tão visível quanto se trata da sua fome de aprovação. É uma fome insaciável. Ninguém pode nos dar somente aquilo que pode ser encontrado dentro de nós mesmos. Se você se autoaprovar, você não depende da aprovação dos outros. E por que você não se autoaprovaria? Se você é um ser humano normal. A Michele pergunta, é como agir com maridos assim? Eu não entendi, Michele, a tua pergunta. E vocês que estão aí, entendam, nós homens sofremos muito. A mulher está botando já a culpa no marido. Vai ver o pobrezinho não fez nada e ela está implicando com ele. Michele, a vida é feita de escolhas. Se você não está satisfeita com o marido, você pode falar com ele ou pode desistir dele. A responsabilidade é tua. Ele não te obriga a ser assim, nem te obriga a aceitá-lo do jeito que você é. Assuma o comando da tua própria vida. É cômodo culpar os outros. A única pessoa que gosta de mudança é o neném com a fralda suja. É mais fácil cobrar do outro mudanças do que promover a mudança em você. Você está presa, estou imaginando, né? Está presa numa cela cuja chave está na tua mão. Você sai a hora que quiser. Nós procuramos a aprovação dos outros porque, enquanto acharmos que as outras pessoas pensam bem a nosso respeito, isso nos permite pensar assim a nosso próprio respeito. Você pensa acho que eu sou uma boa pessoa, eu passo a me achar uma boa pessoa. Quando nós nos procuramos através dos olhos das outras pessoas, somos lançados no interior de uma prisão mental. Recomendação que eu faço para a gente encerrar a nossa live de hoje, antes de abrir o espaço para mais perguntas. Bom, vamos fazer as perguntas, eu fecho com a frase de recomendação. Pode formular as perguntas. Quando eu for fechar, alguém vai aparecer com a pergunta. Vamos lá. Clarice. A Clarice diz que saiu de uma depressão graças que ela aprendeu nos 3 anos que ela foi minha aluna no curso do Flamengo. Esse curso que era do Flamengo, avisando a todos, ele é administrado toda quinta-feira pela internet, pelo Zoom. Vocês podem se inscrever. Vou colocar o telefone aqui. Esse curso, eu fico muito satisfeito com os resultados desse curso, porque tem ajudado pessoas ao longo de 20 anos. Já botei aí na tela. Vocês mandam um zap dizendo que querem participar do curso, peça informação. O curso acontece toda quinta-feira, de 3 às 4:30 da tarde, pelo Zoom. Aqui vocês fazem a pergunta por escrito, lá vocês falam. Como eu estou falando, cada um fala à vontade. A Malu diz que até hoje ela pede conselhos à mãe. Isso é normal, sou muito insegura. Preciso dos conselhos dela, não é normal. Você não precisa dos conselhos dela, Malu, mas você aprecia os conselhos dela. Isso é normal e saudável. A pessoa que quer o bem, teu bem, não tem uma agenda oculta e transmite a experiência que ela já teve. A Graça está agradecendo. Gratidão, professor.
A Edna diz que o que prende são os filhos. Não, o que prende é o medo. A Hilda está há 17 anos no curso do Flamengo. Fora o curso que você fez comigo na faculdade Cândido Mendes, né, Hilda? Já temos um tempão juntos. Muito bom tempo. Te admiro muito. Bom, vamos ver se entrou mais alguma pergunta. Nós devemos ter mais 1 ou 2 minutos com a concessão do Instagram. Bom, para encerrar então, minha recomendação, a frase para vocês gravarem. Estão agradecendo, eu agradeço também a vocês. A Lídia diz que quando carregamos o passado de opiniões negativas, está truncado o que se escreveu, Lídia, não dá para entender. Repete a frase, por favor. Quando carregamos, aí não dá para entender. Juliana Figueiredo pergunta: o que fazer para não gritar em uma discussão? Juliana, alguém bota uma arma na tua cabeça e fala: grita, Juliana. Acontece isso? Se acontecer, você grita. Agora, se não acontece, você está gritando porque quer. Ninguém mandou você gritar, ninguém te obrigou, ninguém te coagiu a gritar. Você está gritando porque quer. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, a participação. Lembrando que segunda-feira próxima, 9 horas da noite, entre no Instagram lá, eu vou mandar para vocês a mensagem. Eu estarei na live da Tânia Alves. Eu sou convidado nessa live e vou falar sobre os 7 pecados capitais. Queria agradecer a presença, orientar vocês para se cuidarem bem e que fiquem todos na paz. E a frase é: nunca dê ouvidos a ninguém quando dizem o que você deve ser. Não entra nessa, fica na tua, sai dizendo eu sou quem eu sou e pronto. A Graça diz que adorou a minha live de hoje, que ajuda sempre a ela. Beijo, Graça. Nunca dê ouvidos a ninguém quando dizem o que você deve ser. Um beijo, pessoal. Fiquem todos na paz. Tchau.